Tá? Boa noite novamente para todos que estão aqui, sejam bem-vindos, muito bom ver vocês. Aqueles que podem, por favor, liguem a câmera, porque são ordens lá de cima, tá? Da coordenação. E aqueles que já falaram com a Adriana, não tem problema ficar com a câmera desligada. Meus amores, recapitulando as aulas anteriores. Começamos na primeira aula investigando, relembrando as primeiras fases de uma criança. Depois, na aula passada, nós vimos o quê? A importância da oralidade na vida de uma criança e como, quando ela chega na escola, ela traz com ela a memória que ela já tinha, e ela vai estabelecer a partir da memória a continuidade do entendimento dela. É como eu disse, cada ser humano é uma coxinha de retalhos. Você vai colocando aquilo que você vai aprendendo e vai criando o seu tapetinho de informação. E aí, o que nós temos? Através da oralidade, eu vou aprendendo. As pessoas me dizem o que eu vou falar, eu vou repetindo. A partir do momento que eu consigo associar aquele som àquilo, algum objeto, então o que vai acontecendo? Vai adquirindo a memória. Não é à toa que quando a gente está nas fases iniciais, nós não nos lembramos de nada. Poucas pessoas dizem, eu me lembro de algo. Eu não me lembro de nada. Por quê? Porque a gente não associa a alguma coisa. A partir do momento que a gente começa a associar, a gente vai criando essa lembrança. É tão importante essa fase, gente, que a gente está traçando, tá? Todo o passo da criança a partir do momento da oralidade até o momento em que ela vai adquirindo conhecimento dentro de sala de aula, tá? Eu não posso, deixa eu ver aqui, eu não posso passar adiante sem terminar o que a gente começou. Deixa eu... Maraísa. Então, o que é que nós temos aí? Aqui no livro de vocês, que eu botei o material para vocês verem, nós temos assim, na página... Nós vamos continuar comentando, tá? Esse material é de suma importância e a prova de vocês tem a ver com esse material que nós estamos iniciando. Então, é de suma importância a gente comentar tintim por tintim. E aí, nesse processo, ele coloca assim, ó, aqui nós paramos nesse momento. Pensar, pesar. Eu paro, penso. Quando eu penso, eu interpreto. Quando eu interpreto, eu evoco, ou seja, eu chamo na memória. Eu rememoro aquele momento, as experiências iniciais e posteriores da leitura. Por exemplo, são gestos que afetam o ato de ler e o impregnam nas vivências de cada um, dando ao leitor a oportunidade, pouco a pouco, de conscientizar-se. Vamos lá. Vou dizer aqui que a Josiane, ela gosta de contos de fadas, tá? A primeira obra que a Josiane leu foi a Chapeuzinho Vermelho, certo? Ela gostou muito desse conto. Só que depois, o que acontece? A Josiane se depara com outros chapeuzinhos, tá? Deixa eu anotar aqui a Nayara. Ela vai se deparando com outros personagens, mas sempre ela vai saber do que se trata aquela chapeuzinho amarela, aquela chapeuzinho verde, aquela outra chapeuzinho. Por quê? Porque ela tem na memória o primeiro conto que ela leu, que é a Chapeuzinho Vermelho. Então, toda a evolução dela parte exatamente daquele primeiro conto. Tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Tenho depois, digamos assim, Pinóquio. Pinóquio é um conto que fala de um boneco que teve vida, tá? E que aí, o Pinóquio, toda vez que mentia, o nariz crescia. Então, o que a Josiane vai lembrar? Quando a mãe dela disse para ela não mentir, que era feio mentir. Então, o que acontece? Ela conhece o conto, ela lembra de uma situação que ela já vivenciou, e é isso que vocês vão trabalhar com literatura. Vocês não vão trabalhar só a obra, vocês vão passar uma mensagem que tem ali a partir da vivência já estabelecida do aluno, tá? Nós conseguimos coincidir conosco mesmo.
de ontem para hoje, por conta da memória que nos dá a sensação de continuidade de quem somos. Embora saibamos hoje que em uma linha tênue, igual, que fomos na infância, na juventude, ou que somos hoje, também... Ui, passei demais. Também somos que nossas células, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito mudam à medida que vamos coletando experiências que afetam o nosso modo de ser. É danado a gente dizer que quando era assim, na minha juventude eu não levava desaforo para casa, não. Na minha juventude eu não gostava daquele povo, eu não ficava calada. E hoje em dia você mudou. Por quê? É exatamente através da tua memória que você aprendeu e viu a forma correta. Nisso, tu tem uma linha do tempo. Passado, mais distante, passado recente, presente. E o seu futuro vai ser algo de acordo com o que você tem hoje. É isso que nós estudamos também em literatura, tá? E aí nós temos, sabemos depois de Suma de Freud que a memória não é um depósito arrumado. Preste atenção nisso aí, a memória não é um depósito arrumado. Indexado e classificado de vivências disponíveis ao estalar dos dedos. Elas se sobrepõem, se misturam, se fundem como rabisco na base escura de uma lousa mágica com que brincam as crianças e só com o estalar de desejos reprimidos vem à tona de modo particular sobre outras imagens que não as primeiras, mas são elas mesmas que, de forma retorcida, a gente lembra vagamente, vão compondo nossa identidade, que a custo desnaturalizamos. Não cabe dizer, eu sou mesmo assim, eu sou mesmo assado. A gente não sabe mais dizer. Nós somos quando a gente se conhece, a gente passa por uma situação. A Nayara passou por uma situação que ela, meu Deus, eu em outra época eu não agiria dessa forma. Por quê? Porque ela aprendeu, ela evoluiu. E a literatura ajudou a gente, no nosso período, a evoluir, a aprender, tá? E aí depois ele diz assim, somos construídos pouco a pouco pelo que vivemos e experimentamos, incluindo nossos gostos e preferências que aparecem natural. Contudo, é pensar na nossa história que ela se reescreve ou ela escreve. Como foi em nossa infância, nossa família, quem foram nossos amigos e inimigos, quais foram nossos jogos e brincadeiras, nossos interesses e coleções, nossas canções e histórias favoritas, etc. O Renan, ele me mostrou um excelente material na aula passada, feito um bonequinho que ele fez. Então, o Renan, ele não sabia fazer isso antes. Ele sabia que tinha material reciclável e tal, e ele fez o quê? Ele aprendeu. Ele passou a experimentar. A literatura, ela permite a gente a fazer isso. Eu pego uma obra, gente, não é por nada não, mas eu tenho aqui, assim, cerca de acho que 150 paradidáticos. E aí, eu tenho aqui, vou pegar um que é de adolescente, tá? Eu tenho aqui a Missa do Galo, de Machado de Assis, tá? E aqui na Missa do Galo, ele é todo em história em quadrinho. Jamais um livro desse eu poderia trabalhar com crianças na série inicial, porque ela não sabe nenhuma sequência. Então, ela sabe o quê? Ver a imagem, associar a imagem ao que ela tem, ao que ela já vivenciou. Quando a criança chega nessa fase, ela vai fazer o quê? Ela vai passar por todo aquele processo inicial em que ela aprendeu que uma história em quadrinho lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Em que eu vou ter diferentes tipos de balões e que esse balãozinho aqui, ele indica fala, aqui é o narrador, aqui indica fala. Então, ele precisa do antes para entender o atual. Isso aqui é paradidático de aluno de 5º ano. Tá? Ele é paradidático de aluno de 5º ano. Só que só é estabelecida uma comunicação se eu tiver na memória as informações anteriores, que é o papel de vocês naquele propósito. Então, o que acontece? Tem oralidade. Da oralidade, eu vou para a memória, vou guardar as informações na minha memória, e a partir da memória, eu tenho aqui mais embaixo, a partir da memória eu tenho intersubjetividade.
Objetivo é aquela coisa direta. Subjetivo é aquilo que eu acho a minha opinião. Tá? Quando a prova é objetiva, de marcar, subjetiva é dar sua opinião, comentar. Então, a subjetividade é aquela parte em que o leitor ele passa a ter a sua opinião, tá? Que ele coloca aí. Então, ó, subjetividade é pessoal, individual. Intersubjetividade é aquilo que é feito, digamos, uma interpretação em conjunto, com vários sujeitos. Deu para entender a diferença? Subjetividade, o individual. Intersubjetividade é exatamente aquilo em que eu trabalho um grupo, a opinião de um grupo. Aí entra a literatura dentro de sala de aula, em que eu vou trabalhar, além do sujeito crítico que eu estou criando, vou trabalhar também o todo. Quando o aluno vê, digamos assim, um livro que tem um gatinho, a primeira coisa que ele fala, tia, lá em casa tem 3 gatinhos. Então, ele está ligando o atual a um fato que ele já vivencia. Aí o grupo começa a discutir. Ah, lá em casa também eu tive um gato. Então, eu estou saindo de uma pessoa e estou passando para um grupo. Tá? Como ele diz aí. Vamos lá. Deixa eu botar vocês pequenininhos aqui do lado. Pronto. Essa pergunta é bem legal. Quem dizemos que somos? Quem nós somos? Somos produtos de hoje? Não. Somos produtos de uma continuidade, de um ano após outro, de vivências, de situações em que a gente vive. Projetamos uma imagem quando simplesmente abrimos a boca para responder ao garçom que nos serve à mesa. Gente, é o que eu costumo dizer, eu sou consultora de beleza, e é o que eu costumo dizer, a primeira imagem é a que fica. Eu não estou dizendo para todo mundo andar nos panos bonitinho, não. Mas a primeira imagem, em qualquer situação, até no mercado de trabalho, é a que fica. Infelizmente. Tá? E aí, o que acontece? Eu chego num ambiente, geralmente meus alunos, todos dizem, professora, eu achei a senhora séria quando eu lhe vi pela primeira vez. Mas quando eu abro a boca, todo mundo começa a sorrir. Por quê? Porque eu gosto de aula engraçada. Eu gosto de associar algo engraçado. Então, o que acontece? Os alunos, eles associam sempre a primeira imagem. Se eu chegar como professora de português e falar palavras erradas, a imagem que eu vou estabelecer é de uma professora que não cumpre o seu ofício de forma correta. Do mesmo jeito, se chegar uma pedagoga ou um pedagogo e a tratar um aluno que está sendo alfabetizado com grosseria, a imagem que vai ser é de um mau profissional. Tá? Então, quem nós somos é o que a gente precisa passar. Não estou dizendo para vocês viverem a vida de vocês assim. Oi, tudo bom? Sorrindo, não. Estou falando isso. Mas vocês precisam ter, não digo máscara, mas vocês precisam ter uma forma de trabalho em que as pessoas lhe vejam a forma que você quer ser visto. Tá? Então, é a dica que eu dou. O mercado de trabalho está aí. Quando você chega... É diferente de chegar lá broxó. É bem diferente. Então, ele diz aí, quem dizemos que somos? Projetamos uma imagem quando simplesmente abrimos a boca para responder ao garçom que nos serve à mesa, ao guardador de carros na rua que nos importuna, ao velho que nos pede esmola, ao filho que nos acompanha no trânsito. Nossos gestos, palavras, silêncios falam de nós e por nós, além do que verbalizamos, além do que falamos. E falam a nossa revelia, porque não podemos enganar todos por muito tempo, nem a nós mesmos por muito tempo. Não podemos projetar uma imagem de quem nós não somos. A gente tem que ser o máximo que pode transparente, não 100%, porque também ninguém precisa saber da gente 100%. Então, é isso que vai acontecer. No ensino de literatura, não adianta você pegar... Vamos lá, gente. Abre aí na página. Você tem que gostar do que está fazendo.
tá? Você tem que fazer e abraçar o que você está fazendo. Não é à toa que quando eu vou ministrar aula, eu estou cansada, com cólica ou qualquer coisa que eu estou, mas... E aí, gente, vamos começar hoje? Não são artistas globais, mas vocês mostram para os seus alunos a aparência de uma pessoa que é para eles, por eles querida. É o que eu costumo dizer, um professor estraga a vida de um aluno. Um professor estraga. Quantos alunos passaram por mim odiando redação? E quantos alunos passaram depois de mim que adoraram redação? Então, cabe você ser o profissional que você quer, tá? E aí, vamos lá. Tomar consciência da imagem que temos de nós mesmos, da que enviamos ao que estão em contato conosco, depende muito de uma visão dos nossos valores. Interesses, compromissos, angústias, incertezas, fragilidades que assaltam a nossa pessoa. A palavra pessoa vem de persona, máscara do teatro grego, por cujos orifícios soavam as vozes dos atores. Os sentimentos expressos, eu adoro esse texto desse povo, porque eles dão um exemplo para você, tá? Ó, a palavra tal. Os sentimentos expressos pelo rosto desapareciam na distância entre a arena e as arquibancadas, onde havia uma acústica sofisticada, e as vozes vinham de trás das máscaras, soavam por elas e falavam a que vinham dos corações, dos sentimentos, dos pensamentos ocultos. É importante que o dono da voz tenha algum conhecimento sobre ela, pois a boca fala do coração, do que o coração estava cheio. Mesmo que usem máscaras, quem vê cara não vê coração, diz um ditado popular. Isso cabe perfeitamente à máscara do professor. Eu já fiz teatro para os meus alunos. Eu imitei um gato, pra vocês terem noção. O que é imitar um gato na frente de 15 adolescentes? Pois eu fiz. E aí o que acontece? Você tira aquela imagem que você tem de Aline, mãe, 35 anos, que é professora, e veste a máscara do que você vai fazer. Não adianta fazer por fazer. Você tem que fazer porque vai fazer bem feito, tá? E aí nós temos assim, comecemos por uma das nações sobre a qual se arquitetou a teoria do conhecimento. Preste atenção. Sendo o sujeito aquele que detém sua experiência pessoal, eu tenho meu passado, individual, relativa à sua interioridade particular, pode valorizar a importância da consciência de si mesmo no processo de conhecimento como um todo. Eu sou uma pessoa, eu estou aprendendo, eu tenho informações anteriores, em que minhas informações anteriores vão me ajudar a conhecer aquilo que está sendo proposto. É isso que uma criança passa. A gente tá aprendendo o passo a passo do aprendizado de uma criança de literatura. Tá? Então, eu estou aqui e vou valorizar o que você vai me passar. Porque a criança ela tem por si só a curiosidade e ela tem por si só o conhecimento prévio, que ela já estabeleceu. Contudo, o homem não pode formar uma consciência unilateral. Eu não posso dizer que eu conheço só uma banda, só um lado. Tá? De si mesmo, ainda que forjada, sem contato com o entorno ou com a realidade da qual partilha. O sujeito, é verdade, elabora subjetivamente hipóteses sobre as coisas que observa, reconhecendo nelas uma realidade, sabe, no entanto, que percebe dela alguns aspectos apenas, e que, de todo modo, a ideia dela, a forma vai ser a imagem pela qual a reconhece e identifica. O que acontece? Vocês todos que estão aqui, vocês, quando começaram a aprender, vocês tinham o ponto de vista de vocês. Tudo que era ensinado, vocês tinham o seu ponto de vista. Mas a partir do momento que é interpretado, você passa a ver mais situações, mais pontos de vista, além do que você acha. Certo? Eu estou confirmando, estou falando certo? Ou tem alguém que está achando que está errado? É alguém que queira dar a sua opinião? Gente, eu adoro conversar, pode ficar à vontade, tá? Se tiver alguém, pode falar, tá bom? Então, ó, o que acontece? Quando eu começo a ensinar literatura, eu vou a partir do ponto, vou pegar um menino de 10 anos, tá? Vou pegar aí um rapazinho de 10 anos. Vou trabalhar com ele um conto africano.
certo? Vamos lá, conhecer um conto africano, vou te mostrar a cultura daquele lugar. Pá, ele vai comparar com a cultura dele atual. Vou te mostrar o lugar, a selva, tá? Pá, ele vai lembrar. Teresina só tem a maior parte casa. Estou botando com a minha casa, tá? Aqui em Teresina. A maior parte é casa. Ah, eu vou falar para vocês dos bichos desse lugar. Ele vai pensar, meu Deus, eu vejo cachorro e gato. Eu nem vejo tanto animal. E aí eu já passo, já saio do momento dele, pessoal, e passo a colocar o mundo, um outro ponto de vista. E aí, eu trabalhando de forma correta esse ponto de vista, eu vou conseguir tirar do meu aluno mais do que eu preciso. Como assim, professora? Eu tenho um conto africano em que eu tenho personagens que vai começar com letra maiúscula, vamos pegar na gramática. Local e personagens começa com letra maiúscula, substantivo. Vou pegar no minha história começo, meio e fim. Tá? Eu posso trabalhar a pontuação. Ele vai saber quando foi uma pergunta, quando foi um ponto final, um ponto de exclamação. Posso pegar uma frase afirmativa, negativa, interrogativa. Isso tudo partindo do prazer. E não pegando um livro de literatura, uma obra de literatura, tacando um texto para ele e dizendo que é para ele aprender. Pronto, cadê? Não. Se eu trabalhar de forma lúdica, eu tenho aquele prazer mais rapidamente. É isso que ele diz aí. O conhecimento, eu estou na página. Às vezes a teoria é um pouquinho chata, gente, mas a gente precisa para a teoria para poder entender a prática, tá? Aí na 31 eu tenho aqui, ó, o conhecimento, malgrado os esforços de objetividade, está contaminado pelo recorte ou pela grade que a sensibilidade e o entendimento de cada um lhe conferem. O objeto, por outro lado, já aparece aos olhos do sujeito, comprometido pelas ideias e imagens que suas experiências anteriores lhe trazem. Aquilo que eu falei. Eu queria colocar aqui para vocês uma situação. Deixa eu só minimizar aqui e tirar vocês aqui de cima. Quero colocar vocês aqui em uma situação. Nós sabemos que literatura temos a leitura da página. Deixa eu carregar aqui. Em literatura, nós temos a leitura tanto de textos verbais como de textos não verbais, tá? Se ele quiser aparecer, eu estou aceitando. Não tenho paciência para esperar, não. É uma coisa que eu não tenho. Deixa eu abrir aqui que eu boto. Então, o que é que acontece? Vamos lá. O que que acontece? Qual é a má utilização da literatura nas escolas? A má utilização é você descartar o texto que você está lendo. A má utilização da literatura é você pegar um texto e só trabalhar ele em um sentido. Por isso que as escolas, a maior parte das escolas, elas tentam fazer com que você faça uma interpretação do texto, uma interpretação do gênero textual, que é o tipo de texto, e uma interpretação movida à parte gramatical. Todas as escolas querem a intertextualidade. Intertextualidade é trabalhar um texto de formas diferentes. E aí o que nós temos? Profissionais que não sabem fazer isso quando entram no mercado de trabalho e não ficam muito tempo na empresa, tá? E é isso que vocês têm que elaborar. A literatura, ela te traz um leque de informações que você pode trabalhar de diferentes formas e ricamente, tá? Deixa eu ver se eu consegui a imagem. Não era bem esse, mas deixa eu ver. Isso aqui é boleto, não pode olhar não, vocês. Fecha os olhos. Ah, pronto. Ó, tenho aqui uma informação. Isso aqui é uma linguagem não verbal, utilizando uma linguagem do dia a dia, em que eu tenho crianças brincando. Meu filho quer isso. É porque abriu 2 vezes, eu cliquei 2 vezes, dá nela. Ó, que eu tenho crianças brincando. Nisso aqui eu posso trabalhar em um texto para os meus alunos. Eu posso mandar eles fazer uma produção a partir dessa imagem.
tá? E aí, o que que eu vou estabelecer? Isso aqui é uma atividade que é feita de crianças de pequena a grandes, em que eu posso trabalhar toda a informação que está aqui. Posso trabalhar. Gente, isso é uma imagem. É uma imagem. Então, ó, tá de manhã ou de noite? O ambiente é aberto ou fechado? Quantas crianças eu tenho? São meninas ou meninos? O que expressa o rosto das crianças? Por que o rosto das crianças não tem nenhuma expressão? Tá? Outra coisa, as crianças seriam da mesma classe social? Será que elas são da mesma classe social? Será se elas estão numa escola, que é a abertura de hipóteses, tá? Então, será que elas estão numa escola, um parque? E aí você abre o leque de informações a partir de uma imagem. Por que eu perguntei sobre o rosto dessas crianças? Porque às vezes o autor ele não coloca o rosto igual da criança exatamente para aproximar o leitor, podendo ser o leitor aquela criança. Por isso que em algumas obras você pode perceber que ele coloca o mesmo rosto em todos os personagens ou não coloca rosto nos personagens. Por quê? Porque ele aproxima da possibilidade de eu ser uma dessas meninas. Tá? Então, o que a literatura ele te permite? Essa exploração. Diferente de eu dizer, quantos alunos tem? Tenho aí 7. 3, 6, 7. Quais as cores? Vermelho, amarelo, azul, predomina. Tá de dia ou de noite, uma coisa direcionada, você não vai ter o objetivo que você quer. Agora, se você explorar, causar hipótese, com certeza você vai ter o objetivo que você quer, tá? E aí, vamos lá. Ele coloca mais embaixo o seguinte. Temos aí na página 32, ele coloca aqui eu queria ler para vocês só essa citação. Ó. Forma eu tinha, ou seja, eu não sabia que tinha, quer dizer, eu não sabia que se podia ter uma. Não, tá bom, deixa aí. Não, bote lá. Se compararmos com as limitações que viriam depois, se pensarmos que o fato de se ter uma forma exclui o de se ter todas as outras, e virmos a rotina sem imprevistos dentro do qual, um certo ponto, acabarmos por nos sentir metidos, então posso lhe dizer que a vida era mesmo boa. Claro, vivia um pouco concentrada em mim mesmo. Isso é verdade. Não existe comparação com a vida de relacionamentos que se leva agora. Em suma, estava ali a me observar o tempo todo, vendo em mim todas as qualidades e todos os defeitos, e me comprazia, tanto uns com os 4 ou outros. Não havia termo de comparação. É preciso que se leve em conta também isso. Mas não era assim tão retrógrado que não soubesse que além de mim existia algo, o rochedo sobre o qual estava agarrado. Ver-se logo, e quando a água que chegava até a mim com cada onda, mas ainda outra coisa mais além, vale dizer, o mundo. Então, ninguém está sozinho. A gente tem que mostrar para a criança que ela também não está. Em que a escola é um ambiente que ela vai aprender e proporcionar o prazer naquilo que ela está aprendendo. Aí, gente, eu tenho aí nesse segundo parágrafo, ó, aqui eu já disse que subjetividade, tá? É o quê? Comportamentos ditados não são pelo meio ambiente, são o quê? É o que você acha do meio ambiente, o subjetivo, é a sua opinião, o individual. E no terceiro parágrafo, não há ato de leitura e de conhecimento que não se dê à interação leitor-texto, pessoa-mundo. Eu chego nessa sala sabendo das informações. A partir do momento que eu estou lendo esse texto, eu não era a mesma pessoa de 5 minutos atrás. Então, o que acontece? O leitor e o texto estabelecem uma comunicação. A pessoa com o mundo está tendo essa comunicação. Então, o que acontece? As interações produzem uma zona movente de sentidos, que se construi dos contextos múltiplos em que se inserem, segundo focos e perspectiva. O universo do discurso.
A língua posta em uso deixa ver ouvir diversas vozes, animadas por distintas ideologias que atravessam os textos e os falantes. Mais que isso, não há sujeito puros, uma vez que a língua é nosso lugar de se trocar e ser, e eu, o outro, o mundo se concebe nos limites da nossa linguagem. Gente, se eu estabelecer, digamos, de acordo com a Bíblia, eu gosto muito de trabalhar isso. De acordo com a Bíblia, as pessoas, como surgiu? As pessoas, elas possuíam, não, mito. As pessoas, elas tinham muita briga. Teve um momento, uma passagem, que eu não lembro qual a passagem agora, mas elas brigavam direto. O que foi que Deus fez? Fez com que cada grupo falasse uma língua diferente para acabar com as brigas. Então, de acordo com a Bíblia, o surgimento de diferentes linguagens foram a partir disso, tá? Torre de Babel. Exatamente, obrigada. E aí o que acontece? Cada pessoa começou a falar uma língua diferente. E aí, a partir disso, é que surgiu os diferentes tipos de linguagem, tá? E aí, gente, o que acontece? Como é que elas iam se comunicar? Elas se comunicavam por gestos, símbolos, tá? E aí, nós surgimos com a linguagem, a tentativa de comunicação e aprendizado, tá? Então, o que ele coloca aí? Não há limite para a nossa língua. Só cabe cada um tentar aprender. Gente, o que eu quero propor para vocês? Ó, eu vou parar aqui. Falta 3 minutinhos. E eu queria propor para vocês. Eu só quero que o Zoom carregue e a gente volta daqui 10 minutos. O que vocês acham? Pode ser? Todo mundo concorda? Por mim, tudo bem. Sim, também. Para mim, tudo bem também. Porque eu queria que fosse mais rápido, só que se eu começar a aula sem deixar o vídeo carregar, o Zoom não grava e aí as pessoas que não estão aqui não vão conseguir assistir a aula. Certo? Pois fica assim.